Meus amados irmãos, graça e paz. Cláudio, nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje nesse nosso vídeo o nosso estudo sobre a nossa terceira lição, a nossa revista da nossa Escola Bíblica de Jovem 2024, primeiro trimestre. O título da nossa terceira lição: o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino da palavra de Deus. Nós, nesse trimestre, estamos estudando os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós trouxemos na nossa lição anterior a doutrina de Moisés, ou seja, o Decálogo, os 10 mandamentos, onde vem constituir-se ali a carta magna do povo hebreu, a constituição do povo hebreu, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. O povo havia saído do Egito como escravos. Agora estava se tornando uma nação, milhares e milhares de pessoas com uma mentalidade escrava, agora livres. Logo, eles precisavam de uma lei, de orientações, de ordenanças para se organizarem institucionalmente como uma nação, como um povo independente. Deus, através de Moisés, ali no Monte Sinai, dá os 10 mandamentos, a lei, onde o povo hebreu, a partir dali, passa a ser orientado a seguir aquelas orientações que Deus havia dado a Moisés para que o povo olhasse, observasse e colocasse em prática a lei do Senhor. Hoje, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino vem tratar, nessa nossa lição, a partir dali dos 10 mandamentos. O povo entra posteriormente, 38 anos depois, o povo entra na terra de Canaã, conquista a terra prometida, estabelece ali como um povo independente, e as orientações do Senhor, através ali da lei dada a Moisés, é que Deus fosse o único Deus daquele povo. Não existe outro Deus. Não adorasse imagens de escultura, não colocasse ou aderisse a costumes e cultura de outros povos. Mas ao longo da história do povo israelita, do povo hebreu, eles fizeram exatamente o contrário daquilo que Deus havia estabelecido, orientado através do seu servo Moisés. Resultado dessas ações e atitudes do povo: cativeiro, deportado da sua terra, que custou a ser conquistado em 722, 721 aproximadamente, antes de Cristo. O Reino do Norte, também chamado de Israel, foi destruído, invadido pelos assírios, e o Reino do Norte deixou de existir. E depois da destruição do Reino do Norte, aproximadamente 150 anos depois, o Reino do Sul, também chamado de Reino de Judá, foi invadido, destruído, conquistado pelos babilônicos. Então, esta nossa terceira lição vem nos ensinar, nos mostrar as consequências do desvio doutrinário. O desvio doutrinário tem consequências. Se temos a palavra de Deus como nosso manual de regra, de fé e de prática, é porque é o manual que Deus nos deu para que observemos a sua palavra, e ao observarmos estamos nos livrando de problemas.
Então, quando o homem deixa de observar a orientação do seu pai, do seu Deus, coisas desagradáveis acontecem ao longo da caminhada. O nosso texto principal está na carta escrita por Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Resumo da nossa lição: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico. Quando o homem se afasta do caminho do Senhor, tragédias acontecem, desvios acontecem. O homem sem Deus, o homem fica perdido, apontando para um lado e para outro, porque Jesus é o caminho, Jesus é a paz, Jesus é a esperança, Jesus é a vida. Então, quando o homem, desde o Éden, quando o primeiro homem decidiu ouvir a voz de uma serpente, ao ouvir a voz do seu Criador, tragédias e tragédias ocorrem na humanidade. É resultado, consequências de uma desobediência, ou seja, deixou de ouvir a voz do Senhor. E assim é ao longo da história. Toda vez que o homem se precipita, querendo ser o centro das coisas, ele só tende a piorar. Os objetivos dessa nossa lição é nos conscientizar do perigo de se esquecer da lei do Senhor, explicar por que não podemos deixar de ouvir as Sagradas Escrituras e também trazer uma observação a respeito do perigo dos falsos ensinos. Salmo 1 está lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Ele tem o seu prazer em meditar e colocar em prática a lei do Senhor, porque a lei do Senhor, como o salmista vai dizer, é lâmpada para os pés, é luz que não nos deixa caminhar nas trevas. Então, um dos motivos, foram vários, que levou o povo hebreu a ser levado cativo para a Babilônia, foi ter negligenciado o ensino, os mandamentos, a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, está lá as bênçãos que viriam sobre o povo de Israel se eles obedecessem, seguissem as orientações do seu Deus, mas também estavam ali relatando as maldições que viriam sobre eles se deixasse de observar, se colocar em prática o manual de regra de fé, ou seja, a lei de Deus. Resultado, o cativeiro veio, porque Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Nosso texto bíblico de referência está no livro escrito pelo profeta Jeremias, um dos profetas maiores, capítulo 27, versículos do 4 ao 11. Vamos ler. E lhes dirás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo,
e até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com a espada e com fome e com peste esta nação, diz o Senhor, até que consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meteu o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, eu servi, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Deus já havia determinado e enviado o profeta Jeremias para avisar ao rei de Israel, ao rei de Judá, Ezequias: olha, se tu obedecer, se tu ficar debaixo do jugo de Nabucodonosor, eu permitirei que fique na terra. Mas se rebelando, o cativeiro é certo. Então, ao longo da história do povo de Israel, a partir do reinado, do fim do reinado do rei Salomão, quando Salomão deixou de observar as orientações do Senhor, casando com várias mulheres, e essas mulheres tinham suas culturas, tinham seus costumes, vinham para Israel, trazia seus costumes, adorava seus deuses. Salomão foi dando concessão aqui, concessão ali, permitindo isso, permitindo aquilo. Daí a pouco estava o próprio rei Salomão, o homem mais sábio da terra, se fazendo de tolo, ou seja, adorando estas imagens, fazendo altares, templos para esses deuses pagãos. Resultado: a nação, o país, o reino foi dividido entre reino do norte, também chamado de reino de Israel, e reino do sul, também chamado de reino de Judá. O reino do norte foi uma tragédia, um rei pior do que o outro. A idolatria, desde o primeiro reino, foi implantada, desde o primeiro rei, Jeroboão, também conhecido como Jeroboão, filho de Nebate. Então, desde o primeiro rei do reino do norte, a idolatria foi implantada, instituída no reino do norte. O reino do sul teve reis bons, mas também teve reis que faziam tudo aquilo que não agradava a Deus. Resultado: cativeiro chegou. Deus avisou, enviou seus profetas, seus atalaias, para avisar, para botar o povo na linha. Não vos desvieis da lei do Senhor. Mas, volta e meia, o povo não dava ouvidos ao que a palavra de Deus dizia. O profeta Jeremias é o exemplo, quanto o profeta Jeremias sofreu, vendo o povo caminhando rumo à destruição. O profeta avisando e sendo zombado, criticado, desprezado, não deram ouvidos à mensagem do profeta Jeremias. O profeta Jeremias sofreu, foi zombado pela sua própria família, mas a palavra de Deus não cai por terra. A gente precisa entender isto. A palavra de Deus, ela não cai por terra. Por mais que o mundo diga que a Bíblia Sagrada está desatualizada, que ela tem contradição, não caia nesta. Deus não erra. Deus não erra. Então vamos ver nessa
nossa lição, nessa nossa terceira lição, duas naturezas ou duas observações a respeito do cativeiro babilônico. Primeiro, histórica e exortativa. No aspecto histórico, nós vemos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado para o cativeiro babilônico. Aí Deus envia o profeta Jeremias para orientar o povo, para despertar o povo. O profeta pregando: olha, se vocês não mudarem de atitude, vai vir um cativeiro, vai vir a destruição. Mas quanto mais Jeremias pregava, mais o povo zombava de Jeremias, né? Principalmente por ter negligenciado a voz profética do homem de Deus, dos homens de Deus. Jeremias não foi o único, foram vários profetas que Deus levantou apontando: olha, se não houver conserto, vem a destruição, vem a calamidade, porque Deus zela pela sua palavra, Deus não volta atrás. E quanto à ação exortativa, né, esta lição assume a responsabilidade também de nos advertir sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo daqueles que desprezam a palavra de Deus, a correção que a palavra de Deus nos ensina. Então, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para iluminar o nosso caminhar. A palavra de Deus é. Então, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes ele tem o seu prazer na lei, na palavra de Deus, medita nela e coloca em prática. Não sejamos apenas imitadores ou ouvintes, ou não sejamos apenas ouvintes, Tiago vai dizer isso na sua epístola, mas imitadores, praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes. Entende? Então, o resultado do cativeiro babilônico, entre tantas outras situações, o desvio da palavra de Deus, o desvio doutrinário. Tinha um profeta, os profetas que pregavam a verdade, tinha N profetas que praticavam e pregavam a mentira. No período de Jeremias, existiam muitos profetas que profetizavam abundância, prosperidade, quando na verdade o cenário era o oposto. E a voz profética, a voz de Deus, era desprezada através do profeta Jeremias. O profeta sofreu horrores na mão dos reis, dos líderes religiosos, do povo, corrompido pelo sistema, pela devassidão, pela impunidade, e o resultado veio. O povo foi levado para o cativeiro, né? Então, os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecerem da lei do Senhor são grandes. Quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, os perigos são grandes. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Está ali a lei da semeadura, né? Então, vamos falar também sobre o perigo decorrente desses falsos ensinos. Se naquele tempo já existia os profetas que se alimentavam do banquete do rei, do palácio do rei, que profetizava por favores, distorcendo a palavra de Deus, a palavra dos profetas de Deus, hoje não é diferente. Com essa ideia aí de ressignificar a palavra de Deus, dar um novo sentido, de relativizar a palavra de Deus, aquilo que não se adequa, aquilo que está na palavra de Deus que não encaixa nessa cultura secularizada, relativizada, descarta. Ou seja, esta parte da Bíblia que não serve para a nossa sociedade.
vamos tirar vamos tirar este contexto dela, vamos tirar esta parte aqui e acrescentar algo que encaixe com a nossa maneira de viver. Então, naquela época já acontecia isso. O profeta está dizendo, Deus está dizendo isso, que vai acontecer isso e isso. Milhares de profetas corrompidos dizendo não, Deus não vai fazer isto. Então, Deus não muda. Então, esta é uma advertência para nós nesses últimos dias. Deus não muda. Nosso primeiro tópico, o perigo de se esquecer da lei do Senhor, o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia, por ocasião ali do chamado do profeta Jeremias. Jeremias teve duas visões, está lá no primeiro capítulo do seu livro, capítulo 1, versículo 12 e 13, e 14 e 15. A primeira visão que o profeta teve foi da vara de uma amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Ou seja, ela não falha e estava para se cumprir, não ia demorar. A segunda visão foi de uma panela fervente, inclinada para o norte, ou seja, apontando geograficamente de onde estava o território de Israel, o reino do norte, o reino da Babilônia ficava para o norte. Então, essa visão da panela a ferver inclinada ali para o norte estava apontando para o reino babilônico, que ficava ao norte de Israel. Ou seja, o juízo vem de lá. O juízo vinha de lá, indicando a mensagem de juízo que Deus traria, que transmitiria a mensagem que o juízo estava chegando. Não houve arrependimento, não houve contrição. Nós vemos na história lá do profeta Jonas, quando Deus enviou o profeta para pregar a Nínive, aquele povo corrupto, gentil, cruel, mas quando ouviu a mensagem do profeta, o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, colocou o povo em jejum, houve arrependimento, mas o povo de Deus, os israelitas, zombavam da mensagem do profeta. Resultado, Deus não se deixa escarnecer. Aí a mensagem de Jeremias estivera relacionada com a convocação divina para o arrependimento de seu povo, para que escapassem do juízo que estava por vir. Não houve arrependimento, não houve contrição, não houve humilhação. Deus cumpre a sua palavra. Deus comunicou através do profeta Jeremias que o cativeiro teria duração ali de 70 anos. Imagina. Expulso da sua terra, vendo parentes sendo mortos, sendo maltratados, a miséria, a fome. A situação chegou a um estado tão terrível no Reino do Sul que aconteceu canibalismo. As pessoas comiam umas às outras para não morrerem de fome. Resultado trágico da desobediência. O cerco de Nabucodonosor, a Babilônia, durante anos, contra Jerusalém, o povo não tinha mais comida. Então, a situação era tão terrível, que chegou a haver canibalismo. Mesmo assim, o povo não se arrependeu, os reis não se arrependeram. Os sacerdotes corrompidos. O cativeiro veio. Deus avisa. Deus dá tempo para o homem se arrepender. Mas, quando não há arrependimento, resultados das ações vêm. O cativeiro faria desaparecer, está lá em Jeremias capítulo 25, versículo 10,
o cativeiro faria desaparecer dentre eles, do povo judeu, a voz de júbilo, de alegria, de folguedo, de festas. Deus está dizendo: olha, vocês estão zombando, não estão acreditando. O cativeiro vai tirar esta alegria dos lábios de vocês. Vocês vão sentir na pele o que é ser escravo novamente. Essa mensagem fez de Jeremias um perseguido e odiado pela maioria dos seus irmãos em seus dias, que inclusive projetaram em várias ocasiões matar o profeta. Acorrentado, lançado no poço, passando fome, açoitado. Tudo isto porque levou uma mensagem de: olha, se corrige, se conserta, volta para Deus. Volta para Deus, senão o juízo vem, o castigo vem. Mas o homem não queria correção. O povo, que era para ser espelho, luz para as nações, estava fazendo coisas piores do que aquele povo que Deus havia expulsado do território de Canaã. Então, qual foi o propósito e a causa do cativeiro? Qual foi o propósito? Por que houve o cativeiro? Além de avisar sobre o que seu povo sofreria, Deus também informou sobre o propósito disso era de que o seu povo se arrependesse e se convertesse, e então pudesse habitar na terra que Deus havia dado a seus pais. Foi necessário ir para o sofrimento, ser expulso da sua terra, ver suas casas serem destruídas, para abrir os olhos, para reconhecerem que estavam no erro. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, fala que Deus corrige aqueles que Ele ama. Muitas vezes não entendemos o que estamos passando. Aí questionamos: mas eu sou cristão, mas eu sou dizimista, mas eu não falto um culto, mas eu... E aquilo que semeamos, que plantamos? Então existe um processo que é preciso ser observado. O povo foi expulso da sua terra. Foi necessário que isto acontecesse para que o povo viesse se despertar. Deus curou o povo de Israel da idolatria, da prostituição cultural. Nunca mais houve-se história do povo judeu adorando imagem de escultura, adorando outros deuses. O cativeiro curou, extirpou do meio do povo de Israel a adoração a ídolos, a imagem, a qualquer outra coisa. O povo entendeu que só existe um Deus, o Deus único e verdadeiro. Mas o preço foi altíssimo. O propósito do cativeiro não foi o de destruir, nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir. Deus corrige aqueles que Ele ama, né? Então o Senhor apresentou também o que o levou a permitir o seu povo que sofresse durante longos 70, aproximadamente ali 70 anos, nas mãos dos babilônicos, no cativeiro babilônico, longe da sua terra, longe do seu país, vivendo numa terra estrangeira, sendo escravo numa terra estrangeira. Todavia, Jeremias capítulo 25, versículos 7 e 8, está lá: todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, o cativeiro veio, a peste veio, a miséria veio,
A morte veio, a destruição veio. Vê o seu país, a sua terra natal, a sua cidade, as suas casas sendo destruídas e sendo expulso dela, sendo conduzido para uma terra distante, estranha, na condição de escravo. Foi isso que aconteceu. Então, Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado ao Senhor e aos seus ensinos. O povo negligenciou, zombou da lei do Senhor, do manual do Senhor para o povo. A palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente é inspirada, porque ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos repreende. A palavra de Deus nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos orienta, para que, colocando em prática aquilo que Deus quer para nós, Deus não quer o nosso mal, nós venhamos ficar livres das armadilhas, né? Então, o resultado da desobediência, da negligência foi ser levado como escravo cativo para uma terra distante. E a saída do cativeiro? O período durou ali aproximadamente 70 anos. A rejeição à lei de Deus foi a principal causa que levou, entre outras, obviamente, mas quando deixamos de observar a palavra de Deus, o homem se envereda por vários tipos de desvio. A palavra de Deus, ela ensina o homem como andar. À medida que ele rejeita, ele segue qualquer tipo de doutrina, de ensinamento, e os resultados são terríveis. O desejo de Deus foi de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de que? De preservá-lo, abençoar, né? A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração do seu povo. Mas o preço foi muito alto. A restauração, nós vemos lá no livro de Esdras, também no livro de Neemias, capítulo 8, quando Esdras se colocou ali na praça, com o livro, com a lei, lendo e mostrando o resultado de tudo isso que ocorreu, foi por causa disso e disso. Quando o povo viu a lei, o coração do povo se entristeceu, o povo viu o quanto distante estava do manual que Deus havia dado para eles. Se observar isto aqui, o mal não vai vir sobre vocês. Mas se rejeitar, obviamente que o mal vai vir sobre vocês. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Nosso segundo ponto, não se pode deixar de ouvir as Sagradas Escrituras. As causas da indiferença à Escritura trazem desastres. Temos visto um esfriamento espiritual que tem causado tanto desinteresse, afastamento da palavra de Deus, aversão ao ensino, ao que a palavra de Deus ensina. O homem tomou erradamente a decisão de viver independente do seu Criador. Viver separado de Deus. Foi essa decisão que Adão e Eva tomaram lá no Gênesis, lá no Éden. O homem não quer estar submisso à vontade do seu Criador. O homem diz assim: eu não preciso de um Criador. Eu não preciso de alguém que me diga o que fazer. Eu tomo minhas próprias decisões
e eu arco com as consequências das minhas decisões. É isso que está acontecendo quando o homem diz: olha, não preciso da Bíblia. Eu faço minha Bíblia. Eu tomo minhas decisões. Eu. Ou seja, tira a Deus, rejeita a Deus, despreza a Deus e, como vai dizer a antropologia, o homem é a razão de tudo. Este foi, desde o princípio, a ideia de Satanás. Querer ser igual a Deus. Ou seja, não preciso prestar contas a ninguém. O homem entrou por esse caminho e desde a desobediência de Eva e Adão, os resultados perduram até hoje. Então, o caminho sobre o Senhor, conhecimento sobre o Senhor e sua vontade, ela passa necessariamente pelas Sagradas Escrituras. Né? No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Examinai, estuda, porque elas apontam para mim, ela testifica de mim, ela dá um testemunho, ela dá testemunho de mim. A principal e maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana, que além de contrária à de Deus e à vontade do Senhor, provoca a rebeldia, a rebelião. A rebelião começou onde? Começou com quem? Então, quando o homem está distante de Deus, a tendência é ele estar fazendo aquilo que agrada ao adversário das nossas almas. As consequências da indiferença às Escrituras. Ao pecar, nós vemos lá no Gênesis, no primeiro casal, Adão e Eva, negligenciou e desobedeceu a ordem de Deus. Pronto, desobedeceu, negligenciou a ordem, a observação, o conselho de Deus. Os acontecimentos sucedentes mostram a tragédia oriunda por desprezarem a palavra de Deus, pois tudo que o ser humano precisa para viver bem está em sua submissão à palavra de Deus. Novamente, Salmo 1, verso 2 e 3. Antes, o homem tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará seu fruto no tempo certo, estará sempre prosperando, sempre verdejante. Quando o homem está submisso à vontade do seu Criador. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões: em relação ao homem, a Deus, né? Em relação ao homem com Deus, o homem consigo mesmo e o homem com o próximo. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram, em relação homem-Deus, perceberam que estavam nus, em relação consigo mesmo, viram ali a falha, alguma coisa estava fora de controle, e em relação um ao outro. O que foi que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Não assumiu a responsabilidade pelas suas ações. Então, uma coisa puxando outra. Se esconde e começa a acusar o outro. Não assume as responsabilidades. O pecado só poderá ser vencido através do compromisso renovado e resoluto, colocando em prática os ensinamentos divinos, a palavra do Senhor. Tem que colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz. O caminho é de volta às Escrituras. E que caminho é esse?
O texto de Neemias, capítulo 8, versículo de 1 a 12, ele nos diz lá, quando Esdras começou a ler a lei, que o povo começou a observar, o povo se arrependeu, se humilhou. Ali houve um avivamento. O avivamento é quando as pessoas observam a lei do Senhor e colocam em prática aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Então o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus, indicando o caminho aos que desejam reencontrar-se com a palavra de Deus. O povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. Lembrando que esse episódio aqui foi pós-cativeiro, muitos anos depois, né? Se passaram ali aproximadamente 70 anos no cativeiro, vieram alguns com Zorobabel, depois outros com Esdras, e mais tarde com Neemias. Né? Então, muitos anos depois, quando o povo ali na praça, quando Esdras, Neemias, leia ali o livro da lei, mostrando o que é que estava escrito na lei. A palavra de Deus estava dizendo isso, isso e isso. Desobedecer ocasionaria isso, isso e isso. Aí o povo, depois de muito sofrimento, aprendeu. Aquela geração aprendeu, né? Aprendeu o que é desobedecer a Deus. Né? Então o povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido, deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvir longamente a sua leitura. Né? O livro foi colocado acima do povo que o reverenciou. Por quê? Porque é Deus falando. Foi Deus que escreveu nas tábuas da lei. Foi Deus que deu a Moisés. Não foi invenção humana. Foi Deus que escreveu o estatuto, o manual, a lei, para que o povo pudesse ser orientado por ela. A mensagem foi centrada em Deus e o povo se quebrantou e adorou. O povo desejou aprender quebrantado e arrependido. Né? A vida do povo melhorou por quê? Porque entendeu e colocou em prática o que a palavra de Deus ensina. O caminho de volta às Escrituras é pavimentado através do temor a Deus, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero. Porque não podemos deixar de ouvir e de estudar e de praticar o que as Sagradas Escrituras ensinam. Porque a palavra de Deus nos oferece luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os nossos pés. Sem a palavra de Deus nos tornamos uma presa fácil para o nosso inimigo e acabamos nos sucumbindo em meio a tantos desvios doutrinários, tantos falsos ensinos que tem nos nossos dias. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser observada. Ela precisa ser observada. O perigo dos falsos ensinos, a triste realidade dos falsos ensinos em nossos dias. O primeiro passo é reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história. O apóstolo Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. Lá na carta 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando Paulo envia Timóteo para pastorear a igreja ali de Efésios, e dentro da própria igreja existem aqueles que se diziam mestres com ensinos heréticos. Aí Paulo orienta Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais
produz questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Ou seja, dentro da própria comunidade cristã, tinha aqueles que queriam os holofotes para si. Na epístola, a terceira epístola de João, nós vemos lá Diótrefes rejeitando um líder de uma igreja ali, da comunidade ali da Ásia Menor, sob supervisão do apóstolo João. Diótrefes rejeitava as orientações do seu pastor. Não ouvia as orientações do apóstolo João, pregando, ensinando rebeldia. Porque quando o líder não aceita a orientação do seu superior, logo ele se torna um rebelde. Então, não é novidade a heresia. No templo dos apóstolos já existia. Mas como é que reconhecemos que algo não é verdade? É heresia, é mentira, é falso. Quando a gente conhece a verdade. Quando a gente está blindado pela verdade, tudo aquilo que não é verdade é identificado como falso. Se não é verdade, está sendo falso. Então, a Bíblia mostra que o diabo é o enganador. Jesus vai dizer lá no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira. Ele é enganador. Ele nunca se firmou na verdade. Ele enganou o homem lá no Jardim do Éden, levando à desobediência. As consequências sentimos diariamente. O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos a fim de trazer confusão e enfraquecimento espiritual para a igreja do Senhor. Lembra do Reino do Norte que eu falei? Que desde o seu primeiro rei, Jeroboão, foi implantada a idolatria. O Reino do Norte teve um rei bem conhecido, que é Acabe, e sua ímpia rainha Jezabel, onde o ápice da idolatria chegou ali no limite. Deus levanta o profeta Isaías, ou o profeta Elias, para combater, para confrontar a devassidão que existia no Reino do Norte. O episódio ali está lá no 1 Reis, capítulo 18, o episódio ali do embate no Monte Carmelo entre o profeta Elias e os profetas de Baal e os profetas de Azera. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. Então, o povo, sabendo disto, mesmo assim, se desviavam, deixavam ser levado por falsos profetas. E hoje, será que existem falsos profetas? Pessoas que enganam o povo, profetizando mentira, profetizando mentira, profetizando em troca de dinheiro. Que Deus é esse? Será que este é Deus? Deus não é assim. Deus não é assim. Então, o mundo está cheio de pessoas más intencionadas. Aproveita da inocência, da ingenuidade do povo de Deus para enganar, para extorquir. São lobos devoradores. Mas nós temos culpa nisto. Como? Porque deixamos de observar a lei do Senhor. Passamos horas nas redes sociais, perdendo o nosso tempo, mas não tiramos 5 minutos para meditar na lei do Senhor, na obra do Senhor, na palavra do Senhor. O povo peca por falta de conhecimento. Já diz o profeta. Deus falando com o profeta. Meu povo peca, erra, sofre por falta de conhecimento. Porque a lei do Senhor, ela é sábia. Ela é sábia. E quando deixamos de observar, caímos nestas
armadilhas. A igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito de engano que atua na disseminação dos falsos ensinos ainda opera em nosso meio, né? Então, como identificar os falsos ensinos? Diante da realidade dos falsos ensinos e dos seus males, é preciso identificá-los por meio de quê? Por meio da verdade, que é a palavra de Deus, né? Como identificar uma heresia, uma mentira, uma coisa que é falsa? Quando conhecemos a verdade, né? Então, a fonte dos falsos ensinos é o espírito de engano que, de acordo com o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1 e 6, é possível identificá-lo e resisti-lo. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano, pois somente pelo Espírito de Deus é que podemos ver, identificar aquilo que é errado, que não vem de Deus, né? Então, aquele que conhece a voz do Senhor, ele não se deixa ser enganado. Jesus vai dizer, ó, as minhas ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. E quando ela conhece a voz do seu pastor, ela segue. Conhecemos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, não seguimos a palavra do Senhor, porque não conhecemos. Somos ignorantes, porque desprezamos a sabedoria, desprezamos o conhecimento. A palavra de Deus é sabedoria. Quando desprezamos, negligenciamos, enquanto não voltarmos para a palavra de Deus, seremos como marionetes, jogados de um lado para o outro. Deus diz novamente, meu povo perece por falta de conhecimento. Salmo 119, como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Observando a lei do Senhor, né? Em Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 11, Paulo fala sobre o espírito de engano que ele chamou de outro evangelho, ou seja, deve ser rejeitado pela igreja, e essa rejeição só dá por meio do conhecimento do que é verdadeiro. O evangelho de Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Né? Então, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter o ensino do que é verdadeiro. Se combate com a verdade, né? Com a verdade. E como vencer esses falsos ensinos? Ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, praticando o que a palavra de Deus diz. Quando estamos blindados na verdade, pela verdade, conhecemos tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Desculpa, não temos, né? Nós estamos na era da informação, da tecnologia. Todos temos acesso à Bíblia Sagrada, seja no celular, seja a palavra escrita, manual. Então não tem desculpa. Ao invés de ficarmos o dia todo nas redes sociais, nós temos a Bíblia em PDF, no aplicativo. Vamos estudar. Não tem desculpa, né? A forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é manter viva a confiança na verdade do Evangelho, pregando-o em todo o tempo, sem adulterá-la. A palavra de Deus, ela não se contradiz, ela não erra, porque Deus não erra. Então a missão, nós vemos lá em Timóteo, na primeira epístola, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, a missão de Timóteo em Éfeso era combater os falsos mestres e zelar pela pureza do ensino genuíno na igreja, o que Paulo chama de seguindo, às vezes, de sã doutrina, boa doutrina, sãs palavras. Então,
A palavra de Deus, ela nos ensina. O cativeiro foi motivado porque o povo se desviou da verdade, rejeitou a verdade, negligenciou a verdade, deu as costas para a verdade e preferiu seguir seus próprios conselhos, seus próprios caminhos. Tragédias e tragédias e tragédias aconteceram e continuam acontecendo quando o homem dá as costas para a verdade que corrige, que repreende, que ensina, que instrui. O homem, quando ele observa a lei do Senhor, ele se torna um homem sábio. Um homem sábio. Né? Então, vamos nos atentar, voltarmos à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.